Então, pessoal, eu não sou de ficar acompanhando as trends das redes sociais, nem nada disso. Acho que eu tô velho demais para essas coisas. Mas essa aqui, eu acabei levando em consideração quando eu vi as notícias, por se referir a algo muito mais complexo que eu costumo tratar aqui no canal, que é o problema econômico chinês. Já venho noticiando isso há muito tempo por aqui, os sinais que estão se acumulando, e é aquela história, quando a coisa desaba, ela desaba de uma vez. Parece que está tudo bem, até nada estar bem mais e a crise se instaurar por completo. E aí, se tratando da segunda maior economia do mundo, o Brasil extremamente dependente da China, você tem um problema generalizado, um problema globalizado do ponto de vista econômico. E qual é o novo indicador nessa história aqui? Acredite ou não, é uma trend em redes sociais, no caso de uma rede social chinesa chamada Xiaohongshu, né? Xiaohongshu, sei lá como é que é o nome da rede social aqui, que parece o Pinterest, ou Pinterest, sei lá como é que pronuncia também, ocidental, né? A China tem quase sempre assim um equivalente chinês para alguma rede social ocidental, mas essa nova trend mostra os jovens adultos, né, o pessoal da geração Z, os millennials um pouco mais novos e a turma da geração Z, fazendo aqui, né, uma trend da forma de como viver com menos de 70 dólares por mês para conseguir comer tudo o que precisa, né? Por quê? Porque os índices de desemprego entre os jovens chineses estão muito altos, a despeito dos números forjados, maquiados pelo governo Xi Jinping. Vamos conversar sobre isso aqui, sobre como isso representa, primeiro, a falsidade dos números apresentados pelo governo e, em segundo lugar, como isso representa o grande problema da demanda interna chinesa, que provavelmente vai ser o gatilho que vai disparar a crise que inevitavelmente vai acontecer. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para me ajudar a chegar aos 20 mil inscritos, uma marca muito importante para este canal pequeno. E se você quiser me ajudar ainda mais, você pode clicar no botão Seja Membro aí embaixo para colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho. Não te custa tanto assim, mas me ajuda muito, pode ter certeza, né? Então, qual que é o ponto aqui, né? Qual que é a questão? É uma trend é aquele negócio, né? Uma mania de redes sociais. Alguém faz um determinado item e isso é replicado por outras pessoas também, né? E cada rede social tem as suas trends típicas aí. Acho que o TikTok é mais conhecido por isso, né? Mas no caso aqui, trata-se da Xiaohongshu. Não sei que rede social é essa, não tinha ouvido falar dela até então, mas parece aqui, né, ser semelhante ao Pinterest, que é uma plataforma de mídia social e comércio eletrônico. O que acontece? Qual que é a trend realizada por parte, é claro, né, dos 300 milhões de usuários ativos? Caramba, baita rede social, diga-se de passagem, né? Metade dos usuários são jovens da geração Z, o pessoal mais novo aí, né? E o que eles têm colocado ali, né? Qual é a trend que tem sido feita? São vídeos, né, do pessoal mostrando ali como eles conseguem sobreviver por mês gastando menos de 500 yuans, que dá mais ou menos uns 430 reais com comida. Então, é um patamar aqui que, ok, acho que aqui no Brasil você mora sozinho, dá para você viver com 430 reais por mês de comida. Acho que dá para sobreviver, né? Mas não é nada pujante, nada abundante também não, né? E na China, muito menos. Isso aqui dá cerca de 70 dólares, né? Se você comparar com o padrão norte-americano, então, meu amigo, não tem nem comparação, é claro. E é interessante comparar, sim, com os Estados Unidos, porque são as duas maiores economias do mundo. Então, né, o que acontece? Tem um termo que tem sido colocado aqui, que tem sido usado, que é frugalidade orgulhosa, né? Frugalidade é você ter uma alimentação moderada, com poucos itens ou com itens mais baratos, deixar de lado um pouco o luxo alimentar, vamos colocar assim, né? Seria o orgulho de uma moderação alimentar, né? Então, no passado não tão distante, passado para tempos de internet, né? Para a era da internet. Era muito comum você ver, e você vê até no Brasil hoje em dia, em outros países, né, o pessoal colocar o oposto disso, a ostentação na comida,
em marcas também, né? O pessoal indo em restaurantes caros, comprando itens caros e tudo mais para fazer os vídeos participar das trends dessa forma, né? Só que o que acontece? Nós estamos passando, ou os chineses estão passando, né, por um período de aumento no desemprego entre a população mais jovem. Ah, mas os números caíram aqui em setembro, né? Não, aliás, em setembro, isso aí. Caíram para menos de 18%, reduziu um ponto percentual em relação a agosto, né? Agosto subiu muito porque entraram universitários no mercado de trabalho e tudo mais. A taxa de desemprego dos jovens caiu bastante, né? Eu já falei disso aqui no canal em outras oportunidades. Eu acompanho dados chineses há algum tempo por aqui e, curiosamente, a gente tinha lá em 2023, até o primeiro semestre de 2023, o gráfico do desemprego entre os jovens na casa dos 20 e poucos por cento, 25% mais ou menos. Aí, de repente, os números eles começaram a subir, aí o governo parou de divulgar por uns 4 meses. Aí voltou no final do ano passado na casa dos 15, 16%. Como que você me explica isso aí? O governo falou que reavaliou a metodologia, né? Tá bom, são números que não têm a menor verossimilhança, a menor credibilidade. Não dá para levar a sério isso aí. O governo, numa canetada, cortou 10% ali do gráfico, né? 10 pontos percentuais do desemprego, de forma que de lá para cá não tem como você confiar nesses números. Aí a gente tem que olhar para outros fatores que indicam isso aí, né? Outro exemplo que eu sempre trago é lá um especialista chamado Roberto Dumas Damas, especialista em China, um cara brasileiro, que lá atrás, em 2013, 2014, não sei, 2015, enfim, falou sobre o crescimento chinês e o governo lá de Pequim estava dizendo, né? Não, porque não vamos crescer muito esse ano, só uns 7, 8%, né? Caramba, um baita de um crescimento, né? Crescimento pujante. Só que, ao mesmo tempo em que o governo anuncia esse crescimento, o consumo energético, por exemplo, aumentou 0,5%. Como que a economia cresce 7, 8% e o consumo energético cresce 0,5%? Não tem como. Então a gente acaba, no caso da China, recorrendo a outros indicadores para tentar encontrar a verdade do que está acontecendo de fato por lá, né? Então, os jovens, os millennials, o pessoal da geração Z, os millennials mais jovens, né, o pessoal da geração Z, eles têm tendo problemas aqui de perder emprego, estão tendo que abandonar a universidade também, né, e estão entrando nesse desafio porque é o que restou para eles desse fato. Então tem aqui engenheiros, né, chineses que descobriram que podiam gastar aqui menos de 20 yuans por dia, né? 20 yuans por dia não dá esse total aqui não, dá mais, né? Dá 600 yuans. Tem que economizar aqui para ficar dentro da meta. Mas aqui dá mais ou menos uns... Tá difícil de calcular agora, uns 15 reais, né? Por dia, só comendo sopas e arroz, né? E podem aqui ficar alguns meses com 332 yuans de alimentação, o que dá uns 300 e poucos reais aí, né? Ou menos do que isso se bobear, né? Um yuan tá dando mais ou menos R$ 1, né? Um pouco mais de R$ 1. R$ 1 dá um pouco mais de um yuan, dá uns 300 reais por mês aqui, né? E também estão fazendo outras coisas, como poupar para comprar uma casa aqui, né? Mudar para outra cidade para procurar emprego e tudo mais. Então, o que que acontece, né? Os millennials, o pessoal da geração Z, estão valorizando mais o dinheiro aqui. Por exemplo, não pedem delivery, né? Porque é prático, é rápido, né? É simples de fazer, tá na palma da mão, só que cozinhar a própria comida é mais barato, né? É mais saudável também. Já começam a olhar para o lado positivo dessa economia. Mas, é claro, o artigo diz isso aqui de forma bastante evidente, que o problema disso aí, dessa mudança de mentalidade, é que ela não aconteceu por vontade própria, por uma iluminação, pelo pessoal ter mais consciência de que é uma alimentação mais saudável, não. É por uma necessidade econômica por causa da crise de emprego que os jovens estão passando lá na China. E o que que acontece em decorrência disso para o restante da economia? Você tem, com essa redução no valor gasto pelos jovens, você tem uma redução na já reduzida demanda. Essa é a verdade e é o grande problema econômico da China hoje. A China, durante muito tempo, confiou na indústria da construção civil para mover o PIB do país,
Deu certo, funcionou bastante, mas isso rapidamente se esgotou. O governo tentou alavancar isso ainda mais, piorando o problema. Depois que cidades inteiras começaram a ser implodidas na China e todo mundo viu que isso não ia para lugar nenhum, o governo comunista chinês passou a investir na exportação de itens e exportou coisa pra caramba, mundo afora, com valores irrisórios em alguns casos. Não chega nem a palavra competitivo nem serve para se referir aos preços dos itens chineses, realmente muito abaixo do restante do mercado, obviamente preços subsidiados para dar uma alavancada na indústria chinesa, mas a realidade atual é que portos do mundo todo, até aqui no meu estado mesmo, estão entupidos de carros elétricos chineses que ninguém quer comprar. Não tem demanda para isso. A indústria chinesa ultrapassou muito o seu limite de demanda, a demanda externa, e aí o governo teve a brilhante ideia de se voltar para o mercado interno. Pô, tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes aqui, vamos vender para o próprio chinês. E não tem demanda para isso, tá? A demanda está caindo, os preços estão caindo em função disso, regra básica de mercado, lei da oferta e da demanda. E quando nos deparamos com isso aqui, os jovens reduzindo o seu gasto em alimentação e se orgulhando disso em redes sociais, você tem um cenário que é praticamente irreversível. A economia, a poupança de recursos por causa, não para investir, não para empreender, mas simplesmente por não haver uma segurança em relação ao futuro, mostra que o problema da demanda na China é ainda pior. Para onde que isso aqui vai? Não sei, não temos clareza de dados em um país comunista, temos que aguardar o desenrolar dessa história, outros fatores para a gente continuar medindo a temperatura econômica da China. E se você quiser ver outra análise que eu fiz a respeito da economia chinesa, vou deixar este vídeo recomendado aqui do lado para você. Não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.